Bem, boa tarde a todos. Vamos continuar com o nosso encontro e vamos agora passar a um painel sobre propostas de atividades de educação sexual. Estas atividades foram todas realizadas no âmbito da disciplina de educação sexual do mestrado em educação aqui na faculdade. Vou começar agora a apresentar as minhas oradoras, a Ana Feitor, a Alexandra a Rita Amado e a Cláudia Coelho. E cada apresentação durará cerca de 15 minutos, depois teremos 15 minutos de discussão no final. Vou começar pela Ana, que vai apresentar um trabalho que foi realizado pelos mestrandos aqui na faculdade, que vai ser sobre a minha escola é promotora de saúde, respostas dos professores num curso de educação sexual. Ana? Então, este trabalho, tal como a Maria já disse, surgiu a partir deste curso de educação sexual no mestrado e tem como tema a minha escola promotora de saúde, respostas de professores num curso de educação sexual. Porque este trabalho surgiu exatamente das respostas, das intervenções que os vários alunos de mestrado deram neste curso de educação sexual. Portanto, este curso teve como base de conversa, de comunicação, uma plataforma, que foi a plataforma Moodle, de comunicação, e também estas intervenções surgiram a partir do PBL, que é Problem Based Learning, que era o que na realidade. Portanto, é uma técnica de ensino baseada em John Dewey, que educa apresentando aos alunos uma situação que leva a um problema que tem de ser resolvido. Portanto, todas estas intervenções que eu vou aqui apresentar surgiram a partir de um problema base em que as pessoas tentaram dar resposta. A PBL fornece uma estrutura para a descoberta e ajuda os alunos a interiorizar a aprendizagem, conduzindo a uma maior compreensão. Permite a construção de um pensamento crítico e a autonomia dos alunos, ajudando-os a ganhar um sentimento de propriedade sobre o trabalho que vão desenvolvendo. Portanto, neste caso, o problema que surgiu foi: a tua escola será promotora de saúde? E, portanto, como problemas que estão associados, o que nós queremos saber é como é que está a acontecer a promoção da saúde nas escolas, nas diferentes escolas em que estes alunos de mestrado estão inseridos, e como é que a educação sexual se está a desenvolver nos programas de educação para a saúde nessas escolas. Portanto, isto de educação para a saúde é o quê? Portanto, é um conceito mais lato, a promoção de saúde, e capacita os indivíduos ao autocontrole dos fatores determinantes da sua saúde, habilitando-os para uma resposta a uma melhor qualidade de vida e de bem-estar. Isto segundo a Carta de OTA de 1986. A promoção de saúde na escola deixou de ser unicamente a transmissão de saberes, portanto não é só transmitir informações no que respeita a atitudes e motivações que facilitam a alteração de comportamentos por parte dos jovens, mas sim a intenção de educar para a autorresponsabilização e principalmente para a saúde. Portanto, todas estas intervenções foram subdivididas ou foram classificadas segundo as dimensões orientadoras da Escola Promotora de Saúde. Estas dimensões são 5 dimensões, que é uma dimensão organizacional, a psicossocial, a ecológica, a comunitária e a curricular. Então, o que cada uma destas dimensões nos diz? Por exemplo, a dimensão comunitária fala da participação da comunidade escolar e local, portanto, e facilitar a interação entre a escola e a comunidade. A comunidade deve constituir um recurso enquanto suporte e reforço ao processo de ensino-aprendizagem. Mas a escola também deve ser entendida como um recurso comunitário, de forma a contribuir ativamente em projetos de desenvolvimento da comunidade em que está inserida. Portanto, não é uma escola isolada, mas sim aberta a todo o espaço envolvente, à comunidade onde ela está. Portanto, relativamente
às intervenções dos alunos do mestrado quanto a esta dimensão de promoção de saúde, falou-se numa escola aberta aos pais, em que os pais também têm uma voz ativa dentro da escola. Para além disso, também se falou de projetos de solidariedade, em que algumas destas escolas, portanto, realizavam, e a colaboração com o Centro de Saúde local. E esta colaboração de centros de saúde, o que é que eles faziam na realidade? Portanto, rastreios, vacinação, prevenção, informação, e informação também ao nível da educação sexual. Não só o Centro de Saúde, mas também outras instituições que faziam parcerias com essas mesmas escolas. E, para além disso, ações de formação abertas a toda a comunidade. Não só a comunidade educativa, pais, professores e outros funcionários da escola, mas também, portanto, a todas as pessoas que eventualmente participassem direta ou indiretamente nessa escola. Portanto, a dimensão organizacional baseia-se em projetos de promoção da saúde e integra o projeto educativo e o plano de atividades anual, incluindo a promoção da saúde em toda a dinâmica escolar. O envolvimento de órgãos de gestão da concepção, execução e avaliação das atividades é assim garantido. As metodologias ativas e participantes são adotadas e visam incentivar a participação de toda a comunidade escolar. Portanto, isto numa situação mais dentro de escola. De que maneira? Através de vários projetos que vão aparecendo, projetos relacionados com o ambiente, com a cidadania, com a saúde, com a sexualidade, porque, portanto, a promoção da saúde não é só relativamente a conceito de saúde propriamente dito como nós conhecemos, mas abrange muitos outros temas, como o ambiente, não é? E como a cidadania, porque promover a saúde também tem a ver com aquilo que está à nossa volta, o ambiente, as pessoas que interagem connosco, a cidadania. E esses projetos estão inseridos nos projetos educativos da escola, no projeto curricular das várias turmas e no projeto curricular dos agrupamentos de escola. Quanto à dimensão curricular, a inter-relação dos conteúdos programáticos com as experiências individuais e o contexto social contribui para a aquisição de competências que habilitam para o autocontrole da saúde. A coerência entre a vida escolar e o cotidiano extraescolar proporciona uma reflexão sobre os conceitos de saúde e doença partindo dos valores, motivações e comportamentos, contribuindo assim para melhorar a autoestima. Então, o que é que tem estado a acontecer nas escolas relativamente a esta nova dimensão que aqui estou a falar? Portanto, uma nova pedagogia, por exemplo, o sair da escola, ir para o campo, através das visitas de estudo, desenvolvimento de várias temáticas ligadas à saúde, às aulas de ciências naturais, a educação ambiental abordada de forma transversal às várias disciplinas, com a elaboração de panfletos, de cartazes, a quinta pedagógica, a horta pedagógica e também a intervenção de enfermeiras do centro de saúde local, não só em palestras para os alunos, mas sim trabalharem também dentro das salas de aulas, mais diretamente com os alunos. Depois, uma nova dimensão, a dimensão ecológica, em que o espaço físico da escola influencia os comportamentos e o bem-estar. Como tal, a escola promotora de saúde deve garantir um espaço físico seguro, agradável e saudável para os alunos. Nos refeitórios e bares deve ser assegurada a distribuição de refeições e alimentos equilibrados e saudáveis e deve ser proporcionada a atividade física regular em espaços adequados. Portanto, quanto a esta dimensão ecológica, as intervenções dos alunos de mestrado vieram relativamente à arquitetura do espaço escola, portanto, falaram dos espaços abertos que as escolas devem ter, ou que têm, neste caso, as escolas onde esses alunos estão inseridos, na luz natural, em espaços que promovam o convívio entre alunos, entre professores, entre os diversos funcionários da escola. A alimentação equilibrada e definida por nutricionistas nos refeitórios das escolas
os projetos desportivos, englobam também os pais, os alunos, os professores e os funcionários e os alunos de outras escolas, não necessariamente só dentro da escola. A recolha seletiva do lixo, né, a reciclagem, está relativamente ligada com a educação para o ambiente e o cuidado com a higiene e segurança dos alunos e a existência de uma enfermeira dentro da escola que está ali para ajudar os alunos naquilo que for necessário e uma boa organização dentro do espaço escola, que também é muito importante e que nos traz uma escola. Portanto, quando temos uma escola organizada, é bom e os alunos sentem-se bem nela, não só os alunos como os professores e os diferentes funcionários. Não é? Uma dimensão psicossocial, portanto, que garante um clima e cultura de escola que estimula o desenvolvimento de competências de relacionamento e de gestão de conflitos intra- e interpessoal, ao promover um clima de prazer e satisfação na realização das atividades extracurriculares. A escola desenvolve a criatividade individual com vista ao trabalho coletivo, tornando a escola em espaço para todos. Portanto, relativamente a esta dimensão psicossocial, as intervenções vieram relativamente ao estabelecimento de relações interpessoais, portanto, os convívios, as festas, os jantares, o trabalho criativo que é feito dentro da escola, a promoção da autoestima e de valores, como a autonomia, a tolerância, o respeito, que já foi tão falado, a importância dos valores também na educação sexual, e a existência dos gabinetes de apoio, como o SPO, que é o Serviço de Psicologia e Orientação, e o GAIA, Gabinete de Apoio e Integração de Alunos quando há comportamentos desviantes ou menos corretos por parte dos alunos. Estes gabinetes têm a finalidade de apoiar estes problemas que existem hoje cada vez mais nas nossas escolas. Bem, então, relativamente a estas dimensões, podemos concluir que muitas vezes esta educação sexual vai acontecer nas escolas e que está, portanto, em todas estas dimensões da promoção da saúde. Portanto, esta educação sexual aparece em todas as dimensões, é transversal às dimensões que foram apresentadas. Depois, portanto, aquilo que aconteceu foi alguns dos alunos poderem falar um pouco sobre esta educação sexual que acontece nas escolas. E temos aqui uma intervenção de um dos alunos de mestrado que diz: a escola não tem uma política direcionada concretamente para a educação sexual. Não tem nenhum plano para a sua organização, surgindo sempre que se considera pertinente. Portanto, esta educação sexual vai acontecendo em episódios isolados, não com um programa ou com uma disciplina, mas sim com ações que vão acontecendo na escola. Outro dos alunos referiu que teria de promover uma ação de formação sobre educação sexual para os professores e direção da escola, para que, posteriormente, em conjunto, se pudesse encontrar as melhores estratégias para o desenvolvimento de educação sexual naquela escola. Também é importante que as pessoas que estão dentro ou que tentem promover esta educação sexual na escola tenham alguma formação para não se sentirem, portanto, com medos, porque, como já vimos hoje, é um tema que é muito delicado e é importante que as pessoas tenham alguma base para que consigam transmitir uma plena educação sexual ou uma plena educação para a sexualidade. Bem, acerca desta atividade, que foi o primeiro fórum, o primeiro problema que aconteceu nas nossas aulas, no nosso curso de educação sexual, surgiram alguns comentários quanto à maneira como aconteceu, ao PBL, à resposta aos problemas. E esta resposta àquele problema que foi indicado inicialmente, que a escola é promotora de saúde, muitos dos alunos referenciaram que foi uma questão e foi respondido de uma maneira que foi bastante gratificante para a realização deste trabalho. A resposta a estes problemas cria, portanto, uma pertença pelo trabalho.
Foi muito interessante realizar este trabalho, novamente. Foi muito bom realizar esta tarefa. Olhar para esta escola sob outro ponto de vista e questionar-nos sobre as importâncias de outras coisas. Portanto, nós, os alunos de mestrado, entramos na escola com outros olhos e conseguimos perceber outras coisas, outras atividades que vão acontecer na nossa escola que, de alguma maneira, nos passavam despercebidas. Se calhar estava a acontecer a promoção para a saúde, estava a acontecer alguns pontos de educação para a sexualidade, mas muitas vezes nem nos damos conta porque não há aquele clique para que nos consigamos aperceber do que é que realmente está a acontecer. Outra pessoa disse, olhar para a minha escola de um outro modo e descobrir projetos que despertem a minha curiosidade, era o que eu estava a dizer há pouco. E, mais importante ainda, não é, para o nosso tema, para o tema deste encontro, fiquei com muita vontade de contribuir para a promoção da educação sexual na minha escola, portanto, abrindo novos horizontes. Quanto às considerações finais, relativamente a este trabalho que foi realizado, é visível a preocupação com a maioria das escolas no desenvolvimento de projetos e ações numa tentativa de promover a saúde. Mas a educação sexual é normalmente desenvolvida de uma forma esporádica, descontinuada e não inserida num projeto de educação para a saúde efetiva. Portanto, acontece em situações muito pontuais. Assim termina a minha apresentação. Obrigada, Ana. Vamos agora passar à Alexandra, que vai apresentar um projeto de educação sexual que escolhe o mim. Antes de mais, queria agradecer o convite que me foi feito em nome do meu grupo que participou na elaboração deste projeto e, mais pela oportunidade de divulgar o trabalho que eu desenvolvi no âmbito da disciplina de educação sexual no ano letivo transado. Vou começar então a apresentação do projeto. Como a minha colega referiu, o projeto chama-se Escolhe-me. Este nome, portanto, foi preferido em relação a outros por duas vertentes. Basicamente, escolhe-me a mim porque com este projeto nós pretendemos que os alunos aumentem a sua autoestima, portanto, se valorizem, mas que também sejam dignos de fazer parte de qualquer grupo existente na escola. Portanto, daí a escolha deste ano. O projeto será iniciado, ou pretende ser iniciado com uma atividade diagnóstica, como já foi referido aqui nesta sessão. O diagnóstico é importante para toda a atividade subsequente. Portanto, o professor deverá saber quais as ideias prévias dos seus alunos para depois poder promover aprendizagens eficazes. Para atividades de diagnóstico, nós decidimos implementar duas. Uma que permite diagnosticar conhecimentos, portanto, como vocês podem ver no PowerPoint, conhecimentos sobre a anatomia do corpo humano e dos mecanismos básicos de reprodução, como através da leitura e exploração de uma história que se chama A Mamãe Pôs um Ovo. Como? Portanto, após a leitura seria feita então a discussão em grupo de turma das diferentes explicações apresentadas no livro, explicações essas que os pais dariam às crianças,
Seria depois sugerido aos alunos que fizessem, a partir de uma frase do texto, a sua própria história, que permitisse ao professor determinar quais as concepções alternativas que os alunos têm sobre os conceitos de concepção, de gravidez e de tanto. Por fim, seria feita então a exploração dessas mesmas histórias e também da história final do livro, porque se vocês tiverem a oportunidade de ler, é muito importante e é interessante do ponto de vista didático. Passado então ao feito esse primeiro diagnóstico aos conhecimentos, achámos também que seria relevante fazer o diagnóstico das atitudes e valores. Esse diagnóstico seria feito também com recurso a um livro, denominado O Pavão do Abre e Fecha. Portanto, através deste pequeno poema, que explora o conceito de beleza e o conceito de integração e aceitação pelos outros, o professor poderia retirar algumas ideias que poderiam ser mais-valia para potenciar as aprendizagens que pretendia que os alunos desenvolvessem com este projeto. Portanto, objetivos do projeto são vários. Promover a interdisciplinaridade, desenvolver o trabalho do grupo e cooperação, promover a participação ativa dos alunos, porque eles têm que ser parte integrante deste mesmo projeto, não tem qualquer tipo de validade, incutir o pensamento científico e desenvolver atitudes de respeito por si e pelos outros. Especificamente, decidimos explorar, portanto, a aceitação do corpo, a aceitação de diferentes modelos familiares, o reconhecimento e a oposição ao fenómeno de discriminação sexual e promover também a compreensão do direito à integridade física e afetiva dessas mesmas crianças. Os destinatários, portanto, o nosso projeto destina-se a alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade, mas envolve, como vocês poderão depois ver, toda a comunidade onde a escola se insere. Porquê 3º e 4º anos? Porque o projeto, portanto, exige competências de pesquisa e uma certa autonomia que as crianças de 1º e 2º anos não têm ainda completamente desenvolvidas. Justificação do projeto. Portanto, com base nas orientações técnicas reguladas pelo Ministério da Educação, relativamente à educação sexual, devemos nós, enquanto escola, enquanto professores, enquanto formadores, desenvolver vários conhecimentos, capacidades e competências e atitudes. São elas, portanto, os conhecimentos, portanto, devem ser abordados, portanto, os diferentes componentes anatómicos do corpo humano, da sua originalidade em cada sexo e a sua evolução com a idade, fenómenos de discriminação social e, portanto, associados aos papéis de género, significados afetivos e sociais das famílias. Portanto, o aluno terá que ter consciência que existem diferentes tipos de relações e diferentes modelos familiares e também deverão ser explorados os direitos da criança em termos de identidade, integridade física, sexual e afetiva. Relativamente às atitudes, gostaria de salientar, portanto, a aceitação das diferentes partes do corpo e da imagem corporal, a reflexão sobre os papéis de género, o reconhecimento da importância das relações afetivas na família, a valorização das relações de cooperação, interajuda e aceitação de cada pessoa em decidir o que fazer sobre o seu próprio corpo. Competências. Expressar opiniões e sentimentos pessoais, comunicar acerca de temas relacionados com a sexualidade, atuar de modo assertivo e procurar apoios quando necessário. E nestas idades vai ser necessário. Portanto, após então a atividade diagnóstica, nós, portanto, decidimos elaborar uma primeira atividade que servirá como motivação de negociação, como já foi dito aqui também pelo professor Machado Caetano,
Os alunos têm que ser uma parte interveniente. Se eles não aceitarem o projeto como sendo deles, acaba por a aprendizagem não ser realmente efetiva. Então, a atividade de motivação que nós decidimos elaborar tem por base o visionamento do filme Shrek 2. Pretende-se, através deste filme, sensibilizar os alunos para três linhas de investigação, que são elas: os diferentes padrões de beleza, os diferentes modelos familiares e os fenómenos de discriminação social associados aos papéis de género. Portanto, tendo os alunos consciência de que destas três linhas de investigação, o projeto depois ir-se-á desenvolver do seguinte modo. Portanto, serão elaborados 3 grupos de trabalho, não é? Uma das propostas é que cada grupo explore um destes temas, mas cabe ao professor saber qual a melhor forma de implementar então este mesmo projeto. Portanto, os temas são aqueles que eu acabei de mencionar há pouco, têm a ver exatamente com de que forma cada cultura, grupo social encara o corpo, quais os diferentes modelos de família existentes nas diferentes culturas e de que forma cada cultura ou grupo social encara os papéis de género. Sugerimos também que a escolha das culturas seja feita não de modo aleatório, mas que se aproveitem os recursos existentes na escola. Portanto, se nós temos alunos cabo-verdianos ou alunos chineses, então que se aproveitem esses alunos e esses recursos para dinamizar algo interessante no espaço da sala de aula e, posteriormente, no espaço escolar. Após, então, esta fase de planeamento, os alunos, como eu estava a dizer, elaborarão então as suas pesquisas, cada grupo trabalhará da mesma forma. Essa pesquisa pode ter várias orientações, portanto, poderá ser com recurso a histórias tradicionais, pinturas, músicas, formas de dança, formas de vestir. Poderá ser feita com recurso, sei lá, pesquisa na internet, visitas a museus, a bibliotecas, a destacar as entrevistas com os familiares, ou então mesmo trazer o familiar à escola, de modo a ele contar um pouco da sua experiência de vida. Depois, então, desta fase, achamos por bem que todo o trabalho deverá ser divulgado primeiro em sala de aula. Portanto, os alunos apresentarão o seu trabalho e refletirão sobre o mesmo. Numa fase posterior, será então divulgado à comunidade, quer através dos meios de comunicação social, quer através de uma semana aberta, organizada também pelos alunos, porque só assim é que eles sentem também que o trabalho é deles e que é realmente de valorizar. Portanto, é um excelente trabalho que deve ser divulgado a outras pessoas que não aquelas que estão na sala de aula. Os recursos para este projeto, portanto, nós iniciamos estes, são os normais, não é? Bibliografia, material audiovisual, computador e material diverso para as exposições. Produtos finais. Então, seria, como eu já disse há pouco, uma exposição na escola, a semana aberta à comunidade, que nós achamos indispensável, conferências, por que não, e publicações. Avaliação. Consideramos importante fazer 2 tipos de avaliação. A avaliação do processo, como é que ele vai andando, portanto, quais os obstáculos, quais os caminhos percorridos para superar esses mesmos obstáculos e através também de uma auto-heteroavaliação dada pelo aluno e pelo professor. Uma avaliação também dos produtos finais, portanto, se os alunos adquiriram ou não aqueles conhecimentos, aquelas atitudes, aquelas competências que o projeto pretendia desenvolver. Avaliar também o sucesso da ação participada, se realmente houve adesão ou não, quer dos alunos, quer de toda a comunidade escolar e envolvente, e avaliar também como é que foi feita a divulgação dessa mesma comunidade. Duração prevista, prevê-se, portanto,
que este projeto seja implementado no ano letivo. Temos ali 2016-2017, porque pronto, a apresentação já foi feita para o ano passado. E pronto, as referências são estas. Gostaria só de dizer que nós estamos a tentar implementar isto no próximo ano letivo, numa escola aqui do Conselho de Lisboa, para ver se realmente tem viabilidade ou não este nosso projeto. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Alexandra. Vamos passar agora à apresentação da Rita. Se intitula Porque Educar não é apenas informar. Boa tarde a todos. Este trabalho foi desenvolvido por mim, Rita Amado, pela Ana Pedro e por Ana Rocha. Somos as três professoras do primeiro ciclo e por isso decidimos apresentar um conjunto de atividades destinadas essencialmente para o primeiro ciclo. O trabalho está dividido em experiência de tema, objetivos, uma parte teórica, um quadro geral de atividades, algumas metodologias, algumas atividades que, devido ao tempo, não vou poder explicar todas e por isso selecionei algumas, as referências bibliográficas e o tempo para discussão. Este tema surge porque a maioria das informações que hoje encontramos estão disponíveis, estão direcionadas para a adolescência e nós sentimos que a primeira infância e a pré-adolescência ficam um bocadinho prejudicada, vá lá, entre aspas, e que precisa de mais atenção e por isso surgem então as nossas atividades. A Lei de Bases do Sistema Educativo determina que este deve garantir uma ação formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da personalidade. O progresso da personalidade de cada educante de forma plena e harmoniosa. Da escola deseja-se que desenvolvam projetos de atividades que cooperem na formação pessoal e social dos alunos. Tal como disse agora aos colegas, é essencial que estas atividades e que estes projetos fizessem parte do projeto educativo, do plano curricular, ou seja, que toda a escola estivesse associada a estes projetos, que não fosse algo só da turma, que toda a gente sentisse essa necessidade, não fosse só o professor. Como objetivo, temos afirmar com energia que a educação sexual não é só explicar, não é só informar, principalmente em crianças desta faixa etária, do primeiro ciclo. Portanto, são crianças que, mais do que nós informarmos, precisam de atividades e precisam de exemplos práticos para perceber. E por isso propomos atividades que permitam às crianças construir o seu eu. Já vamos perceber melhor com as atividades. Relativamente à parte teórica, verificamos que a obrigatoriedade da educação sexual na escola procura, por um lado, contornar a fuga sistemática dos professores, que sentem que a sua formação não está muito direcionada para a educação sexual e, por isso, por vezes surgem receios e pedem a enfermeiros ou outros colegas se podem ir lá trabalhar um bocadinho a educação sexual. E a legislação também concebe a educação sexual como uma componente importante e obrigatória. Portanto, temos aqui um bocadinho os professores que têm a legislação que contempla e que precisa que eles trabalhem, temos as crianças a precisarem que isso seja trabalhado com eles e, por outro lado, os professores que não se sentem capazes de o fazer. A evolução da sexualidade entre os 6 e os 12 anos é influenciada por todos, pela sociedade, pelos pais, pelos amigos, pelos professores, pelos colegas. Portanto, nós, enquanto professores, fazendo parte dessa sociedade e estando com eles nessa evolução, precisamos de ser ativos e precisamos de fazer algo para que eles evoluam da melhor forma. Portanto, o educador tem um papel que, tal como a professora Sónia falou ainda há bocadinho, não de impor as suas ideias, mas sim de conversar e de chegarmos juntos a um consenso do que é que vamos fazer e de perceber e de incluir o aluno em todo esse processo, porque a evolução é dele e é por isso que nós estamos, é pela sua evolução. Perante isto, o nosso grupo propôs um quadro geral de atividades que algumas já foram desenvolvidas por nós
Estas atividades não foram todas criadas na nossa cabeça, porque achamos que mais importante do que criar é recriar aquilo que já existe, é tendo em conta aquilo que pessoas já escreveram, já pensaram, é pegarmos nisso e pensar porque é que isto não está a funcionar, vamos recriar para que seja possível nós e outros professores recriarem e trabalhar nas suas turmas. Dividimos estas atividades em 4 temas que para nós fizeram sentido ter esta ordem, mas que podem os professores recriar e fazer a sua ordem, e por isso um dos principais temas é a minha origem, ou seja, é para responder àquelas perguntas que as crianças todas têm, principalmente nesta faixa etária, entre os 6 e os 12, que é como é que eu vim ao mundo e como é que isto tudo se processou e de onde é que eu venho. E então surgem atividades como o meu álbum, diferentes formas de vir ao mundo e a família. Ora, por exemplo, falando nesta de diferentes formas de vir ao mundo, pensamos numa atividade em que as crianças, por exemplo, numa visita de estudo ou uma quinta pedagógica, elaboram um questionário sobre tudo aquilo que gostassem de saber sobre diferentes formas de vir ao mundo, não só do homem, mas de outros seres vivos, e que elaboram esse questionário ao diretor da quinta pedagógica, por exemplo, e em conjunto vamos descobrir como é que o homem, o pinto, o cãozinho, o gato, o bezerro, como é que todos vivemos ao mundo. O meu álbum também é uma atividade interessante no sentido em que as crianças pensam mais sobre si, ou seja, em atividades que gostassem, perguntas que gostassem de fazer aos seus pais sobre eles próprios, sobre o peso que eu tinha à hora que eu nasci, todas aquelas perguntas. Portanto, cada criança vai ter o seu álbum pessoal com perguntas criadas por eles próprios para os seus pais. Outro tema que considerámos relevante foi o meu corpo, que também é algo que as crianças têm sempre alguma curiosidade no seu corpo, e por isso criámos atividades ou recriámos atividades sobre o nosso corpo, as aventuras do Pedro e da Joana, caça à higiene, vamos falar de saúde e somos todos diferentes. Ora, eu vou pedir que me passem esses 2 livros. E, por exemplo, na atividade a caça à higiene, tendo em conta este livro, que chama-se mesmo a higiene, faz parte de uma coleção que é em grande forma, que tem vários temas, a higiene, o sono, a alimentação. Nós decidimos partir deste para responder a certas perguntas, porque é que temos que nos lavar, por exemplo, porque é que temos que tomar banho, porque é que o cabelo, porque é que temos piolhos, esse tipo de questões que são resolvidas de uma forma muito prática com este livro, porque para além de uma história é uma caça, a caça a um tesouro, que é a higiene, e é em forma de jogo. Portanto, as crianças fazendo este jogo conseguem responder a muitas dessas questões. Outra atividade, somos todos diferentes, também partimos deste livro, que também consideramos muito engraçado por ser interativo e dinâmico. As crianças podem mexer, manipular, em que este livro fala porque é que somos todos diferentes, porque é que uns temos borbulhas, porque é que outros temos óculos, não fala só na cor de pele, mas também em todas as outras características que nós todos temos, porque é que uns são gordos, outros são magros, de forma que as crianças possam perceber que somos todos diferentes e que cada um tem as suas características, e assim conhecer o seu corpo e também reparar no corpo dos outros e ver como somos todos diferentes. Outros temas são os sentimentos. É um tema que, desculpem a expressão, parece que está na moda, e que então nós achamos que surgia a necessidade de falarmos na escola sobre isso. Ou seja, numa primeira parte propomos atividades em que as crianças percebam o que é um sentimento, ou seja, debater com elas sobre o que são sentimentos, para percebermos o que a criança sabe sobre sentimentos. Depois, falamos também em propor às crianças que façam, juntamente, em grande grupo, uma família de sentimentos. Nós, por acaso, recorremos, quando realizamos nas nossas salas, a uma família de sentimentos já existentes, criada por Paulo Moreira, num livro que se chama As Aventuras do Sentimento e dos Pensamentos, e criámos esta família de sentimentos. Portanto, temos uma imagem, e depois... aqui não tem imagem. E depois tem o nome do sentimento por baixo. Tendo em conta aqueles sentimentos que as crianças conheceram e que em conjunto descobrimos. Numa fase seguinte, propomos atividades que é trabalhar com esses mesmos sentimentos, ou seja, uma atividade do tipo eu fico, que a criança diz eu fico triste quando, e vai escrever e desenhar sobre a situação que a faz ficar triste, para que possa perceber porque é que se sente triste. Alegre, carinhosa, apaixonada, que eles adoram, os apaixonados, não é? Esse tipo de sentimentos.
Temos também uma atividade que é a caixa correio, em que por vezes as crianças mais tímidas não querem falar em grande grupo sobre as questões da sexualidade. E então é uma atividade em que as crianças escrevem sobre situações reais ou imaginadas, que eles podem ou não ser os protagonistas, e inserem numa caixinha que nós demos o nome de caixa de correio. Essa caixa será aberta pelo professor, que cuidadosamente lê e depois, em grande grupo ou como achar necessário, fala sobre esse assunto. Temos também outra atividade que é Vamos Jogar com os Sentimentos, onde aqui incluímos jogos de mímica, jogos de desenho, de desenhar situações e do outro descobrir que sentimento é que estamos a falar e porque é que nos sentimos assim. Para concluir, propomos o tema Nós e os Outros, em que para iniciar este tema temos uma atividade que é o cumprimento, em que é uma atividade em que as crianças se cumprimentam com um abraço e com um beijinho. Estamos todos em roda e por um lado segue um abraço, por outro lado segue um beijinho, porque as crianças nesta faixa etária sentem uma grande dificuldade nesta relação tão próxima com o outro, no beijinho, mas a cumprimentar um colega, principalmente se for a menina, menino. Quer dizer, eu não sou namorada dele, mas porque é que eu tenho que lhe dar um beijinho? Estamos só a falar do cumprimento. E por isso achamos esta atividade pertinente. Temos outra atividade também que é a caça ao estereótipo, que é tendo em conta a publicidade de revistas, jornais, publicidade também na televisão, como há pouco um outro grupo também referiu, que é partindo daqui conversar, ou seja, e perceber como é que cada criança lê a publicidade e a partir daí desmistificar algumas ideias pré-concebidas que as crianças têm. Este foi o quadro geral de atividades que pensámos. Paralelamente a isto, pensámos em algumas metodologias que podem ou não ser acompanhadas, estar presentes a quando destas atividades. Temos uma caixa de perguntas que consideramos e tínhamos nas nossas salas, que é uma caixa que está sempre presente na sala, onde a criança, seja qual for a situação, surge de uma dúvida no recreio, escreve e coloca na caixa. Pode ou não assinar, pode ser anónimo. Depois cabe ao professor, em X tempo, abrir a caixa e ver as perguntas que lá estão, e depois, se achar necessário falar individualmente com essa criança, fala. Se não, se for um assunto que pode ser debatido em grande grupo, sim será. Outra metodologia, propomos a dramatização, ou seja, a dramatização de situações mais complicadas, por exemplo, de uma luta que houve no recreio, uma situação mais específica para eles. Pode ser dramatizado. Os dilemas, os jogos de dilemas que falamos também cá em baixo, podem ser dramatizados para que as crianças se sintam no papel do outro e estejam no papel do outro. Temos a chuva de ideias, em que para trabalharmos um tema podemos iniciar com a metodologia de chuva de ideias, em que cada um diz uma ideia para trabalhar este tema. E temos exposições alternativas, também como foram faladas aqui há pouco pelas colegas, que é o valorizar o trabalho das crianças, perceberem que o trabalho delas pode ser alargado a mais pessoas e que é importante no sentido em que descobrem, em que também aprendem e que também têm coisas a transmitir aos outros e ensinar, seja até mesmo sobre sexualidade, mesmo de serem pequeninos, sobre eles, sobre os outros. Concluí a apresentação sobre as atividades. Obrigada, Rita. Passamos agora à Cláudia. Boa tarde a todos. Estou aqui em representação do grupo 3 da disciplina de Educação Sexual e o nosso trabalho tem como título Educação para os Afetos, num contexto de inclusão de alunos com capacidades de contributo para a sua concretização no primeiro ciclo. E é verdadeiramente isto que o trabalho pretende ser, é somente um contributo para a promoção da educação para os afetos em turmas de primeiro ciclo com crianças portadoras de incapacidades. E o primeiro ciclo porquê? Que é o primeiro momento de socialização das crianças, onde não só de crianças portadoras de incapacidades, como no meio social mais alargado com outras crianças.
Qual foi a relevância e a pertinência deste tema? A inclusão e a socialização das crianças com incapacidades e também perceber as dificuldades sentidas pelos professores em trabalhar com crianças portadoras de incapacidades. O público-alvo, pensámos numa turma de primeiro ciclo, incluindo alunos com incapacidades, e as palavras-chave do trabalho são estas: afetos, atitudes, competências, deficiência, incapacidades, inclusão, sexualidade humana e valores. O projeto divide-se em duas partes. A primeira parte, procedemos a uma definição de linhas orientadoras fundamentadas e baseadas na literatura já existente, e uma segunda parte, a apresentação de 4 atividades para grupos de crianças do primeiro ciclo, um grupo de crianças quer alunos portadores de incapacidades, quer alunos não portadores dessas mesmas incapacidades. A identificação do problema: como promover a inclusão em turmas regulares de alunos com incapacidades através da educação para os afetos. E, perante este problema, consideram-se as seguintes questões: quais são os fundamentos teóricos para a planificação de atividades a implementar nessas turmas? Quais as dificuldades sentidas pelos professores? A operacionalização destas questões formulou os seguintes objetivos: uma pesquisa da literatura existente, como eu já aqui referi, sobre a educação para os afetos, averiguar qual a percepção que os professores têm acerca da educação sexual em alunos com incapacidades e propor atividades fundamentadas na literatura. Então, segundo a Declaração Universal dos Direitos do Homem, garante a igualdade de direitos ao acesso à educação. A Declaração de Salamanca, de 1994, já lá vão 13 anos, apela à educação para a inclusão de crianças portadoras de incapacidades. Isto porque a sexualidade humana comporta 3 dimensões: a biológica, a psicológica e a social. E estas 3 dimensões atuam de uma forma interativa que permitem dotar crianças da sua própria sexualidade. E toda a pessoa humana é afetada por essa dimensão sexual, quer seja portadora de incapacidades ou não. Por isso, tal como concordamos que os alunos com necessidades educativas especiais possuem as mesmas emoções e impulsos sexuais que os seus companheiros não portadores de incapacidades. O que nos leva à conclusão de que todo o processo de ensino-aprendizagem deve ser, acima de tudo, inclusivo, no sentido de que todos os alunos têm o direito a frequentar o mesmo tipo de ensino, independentemente das suas capacidades cognitivas, motoras, psicológicas, entre outras. Então, a situação particular de cada criança implica uma resposta também ela particular para a situação dessa mesma criança. E, como qualquer uma, tem a capacidade e tem o direito de se exprimir sexualmente. Os alunos portadores de incapacidade sentem a mesma curiosidade sexual como qualquer outra criança, mas sentem também dificuldades. Dificuldade de aceitação e, consequentemente, de relacionamento com os seus companheiros. São considerados pelos demais companheiros como indivíduos de baixo nível mental, Também algumas delas são vítimas de desprezo por parte de alguns professores. Ora, então, tudo isto deve ser criado um programa de educação para os afetos, que deverá ser, tal como já aqui foi dito também, integrado no projeto curricular de escola e de turma. Isto porque o processo de aprendizagem deve ser, acima de tudo, inclusivo, tendo em conta, obviamente, as diferenças de cada um. Pensamos, obviamente, que é necessário flexibilizar a escola, quer a nível de gestão, quer a nível pedagógico, para a inclusão dessas crianças. Então, tal como a sexualidade e a educação para os afetos integra estas 3 vertentes: a psicológica, a biológica e a social. E as nossas atividades, 4, baseiam-se nessas 3 vertentes e também foram fundamentadas em alguma fundamentação teórica. E antes de mais, é necessário que o professor opte por uma nova
é uma pressão educativa. E esta pressão educativa tem que partir do desenvolvimento psicológico e social da criança, tem que respeitar o seu enquadramento cultural e, acima de tudo, tem que se orientar pelo que faz falta verdadeiramente à criança, pelo que lhe interessa, pelo que ela é capaz de fazer e é capaz de entender. Não se pretende com isto limitar desde o início as crianças, mas sim que todas elas possam colaborar nessas atividades. Por isso mesmo, estas são somente propostas de atividades em que é necessário que cada professor entenda as dificuldades de cada aluno, inclusive crianças ditas não portadoras das incapacidades que os alunos apresentam, os outros alunos, para que possa ser gerado metas e objetivos para essas atividades. Por isso serão somente 4 atividades a título de exemplo. Não se pretende, com estas atividades, libertar o aluno sexualmente, mas sim educá-lo para que ele possa plenamente ser ele próprio. Pretende-se educar então o aluno para que seja equilibrado em todas as dimensões da sua personalidade, ativo e construtivo nas suas relações, e responsável perante a sociedade, participante na sua edificação. Isto alunos quer portadores de incapacidades, quer alunos não portadores dessas mesmas incapacidades. Os objetivos destas 4 atividades propostas é identificar o género, perceber as transformações corporais, promovendo a compreensão do direito à sua integridade física e afetiva, promover a aceitação da imagem corporal e desenvolver relações interpessoais. Estas atividades ditas inclusivas são direcionadas a todos os alunos, como disse, não são somente para os alunos daquela turma que apresentam algumas incapacidades, mas sim para todos. Por isso, a participação de toda a turma é fundamental e é necessária. Obviamente, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada um e naquilo que os alunos podem participar. Também como objetivo temos desenvolver relações interpessoais. Passa então à planificação geral das atividades. Este já peço desculpa, há aqui uma parte das competências que saiu fora da formatação, mas então estas 4 atividades, a primeira tem intitulada Diferentes Formas de Ver, a segunda Corpo em Mudança, a terceira Somos Todos Diferentes e a quarta Sentir, Rir, Chorar e Gostar. Como competências nestas 4 atividades pretendemos preservar a saúde e a segurança do seu corpo, de acordo com o conhecimento que tem das suas potencialidades e limitações, respeitar e aceitar as diferenças individuais. Atitudes da primeira atividade temos a aceitação da diferença e a reflexão face a essas mesmas diferenças. Na segunda, a integração das transformações ocorridas, que ocorrem quer a nível corporal, quer a nível social, das várias funções, dos vários papéis. Na terceira, o acolhimento da diversidade. Na quarta, a discussão de sentimentos e afetos. Nos valores temos como respeito, amizade, solidariedade e partilha. Passo então agora à apresentação das atividades. Então, primeira atividade, diferentes formas de ver. Pretende que não tem que ser obrigatoriamente o professor a criar os óculos, pode e deve ter ajuda dos alunos para criar estes óculos. Então, pretende-se que em vários óculos sejam colocados fita cola, papel de várias cores, algodão, nas lentes dos óculos. Então, pede-se que cada criança que coloque estes óculos estejam 2-3 minutos com esses óculos e depois que expressem como se sentiram, o que acharam, como agiram com aqueles óculos. Pretende-se com isto levar a criança a perceber que todos nós podemos ver as coisas de outra maneira, de outra forma, e pretende-se com isto, quer não só que a criança possa expressar os seus sentimentos, faça isso, mas também perceber o quanto é diferente, o quanto existem essas diferenças, não só de educação, mas como podemos ver diferente o mundo. Depois, pretende-se que as crianças joguem ao jogo da cabra cega, em que identificam o companheiro, quer pelo toque, quer pela voz. Passo então à segunda atividade. O corpo em mudança. Nesta atividade, pretende-se que o professor leve para a sala de aula vários recortes, muitos recortes de imagem, crianças, jovens, adultos, idosos, e que se peça, divide-se tudo em grupos,
onde se pede a cada criança, ou a cada grupo, desculpem, que selecione entre as imagens que encontram, imagens que possam significar o ciclo de alguém. Se conseguirem buscar uma imagem de uma senhora, vão ter que procurar uma imagem de um bebê do sexo feminino, uma criança do sexo feminino, portanto, um adulto, e que possam escrever mais ou menos uma história dessa pessoa. Depois, o professor pede a cada grupo de criança que desenhe no papel de cenário o corpo de um homem, de um rapaz, de um bebê, e que percebam as várias diferenças entre eles. Na atividade 3, somos todos diferentes. O professor pode apresentar a imagem de uma mulher, de um homem e de uma criança. Perguntar à turma se são diferentes ou se são iguais. Eu espero que as crianças digam que são diferentes. Já por ser um homem, uma mulher e uma criança. Mas se apresentar a imagem de dois homens, por exemplo, ou duas mulheres, pretende-se que eles também percebam que, apesar de serem dois homens, do género ser o mesmo, apresentam diferenças. Então, o professor leva o aluno, o conjunto da turma, a refletir sobre as diferenças que as pessoas têm, quer a nível de cor do cabelo, cor dos olhos, tamanho, o número da roupa, tudo isto. Depois pretende-se levar cada criança escreva uma carta em que se apresente a outra pessoa que nunca tenha conhecido, onde se espera que ela indique quer a sua cor dos olhos, o seu tamanho, como se sente, como é verdadeiramente, quer fisicamente, quer psicologicamente, e que entenda depois que existem essas diferenças. Na atividade 4, sentir, rir, chorar e gostar, esta atividade, onde o professor também leva várias imagens de pessoas, e onde se pergunta, o aluno escolhe uma imagem, e onde se pergunta ao aluno o que é que ele vê nessa imagem, o que é que ele acha que essa pessoa está a sentir. E se está triste, se está contente, porquê? Depois fazer um jogo de mímica onde possam expressar esse sentimento, onde possam expressar corporalmente esse sentimento, quer tristeza, alegria. Se há alguma das nossas referências bibliográficas, obrigada pelo vosso tempo. Quero desde já agradecer às nossas oradoras e fechar-se. Como ainda temos algum tempo, não sei se alguém quer dizer algum comentário ou fazer alguma questão sobre as propostas que foram aqui apresentadas, já que foram realizadas no âmbito do mestrado na disciplina de educação sexual. Não são, obviamente, motivos acabados, são abertos às vossas sugestões e aos vossos comentários. Alguém tem alguma questão que gostasse de colocar? Na primeira atividade apresentada, intitulada A Tua Escola Promotora de Saúde, eu gostava de perguntar quando a escola ou o próprio grupo de trabalho sentiu a necessidade de pedir a intervenção do Centro de Saúde, como é que foi a relação entre o enfermeiro e a turma? Porque às vezes há alguma dificuldade a nível de vocabulário, os meninos não se à vontade. Eu gostava de saber como é que me corrido. É o seguinte, quanto a estas escolas que foram faladas, portanto, eu não conheço na realidade a realidade dessas escolas, porque foram intervenções que aconteceram nos diversos alunos de mestrado. Mas posso falar, por exemplo, de uma escola onde estive, em que teve exatamente essas atividades com o Centro de Saúde local, e o que acontecia eram sessões individualizadas por faixas etárias, por exemplo, uma sessão para alunos do 7º e do 8º, outra sessão para alunos do 9º, outra sessão para alunos do 10º e 11º e outra sessão para alunos do 12º, por exemplo. Essas sessões, consoante a faixa etária dos alunos, tinham uma linguagem muito própria
e temas de interesse daqueles jovens. Por aquilo que eu conheci dessas sessões, havia interação entre o enfermeiro e o aluno, com uma linguagem muito simples, própria de gente jovem, mas eram, portanto, sessões estanques. Não havia o acompanhamento posterior desses alunos. Portanto, era uma sessão de aproximadamente 50 minutos, em que o enfermeiro que estava a dinamizar essa sessão expunha, portanto, um tema através de um PowerPoint, com bonecos animados que cativassem o interesse também do aluno. E depois havia uma sessão de debate em que os alunos punham as suas próprias dúvidas que tinham e que eram esclarecidas pelo enfermeiro que estava a dinamizar essa sessão. E se houvesse, entretanto, algumas outras dúvidas que fossem surgindo, eram faladas e discutidas depois na aula de ciências ou de biologia, como aconteceu com os meus alunos nessa aula, sendo uma professora de ciências. Não sei se esclareci. Mais alguma questão? Eu vou agradecer a dar os parabéns, porque de facto um grupo de gente jovem trouxe aqui propostas, eu acho, extraordinárias. Normalmente nós vamos a congressos, ou debates, ou ações, jornadas, e estamos muito habituados a que só sejam reflexões teóricas, que não deixam de ter importância, é óbvio, vocês também nos vossos trabalhos começaram sempre por apresentar a parte teórica, que é extremamente importante, mas trouxemos aqui um conjunto de hipóteses de trabalho. E eu queria perguntar-vos se estão dispostos a partilhar com os professores, com outros professores, e para quando se estão a pensar, publicar, não sei. Eu ouvi aqui propostas interessantíssimas, embora seja professora do secundário, na minha escola só tem secundário, de qualquer maneira eu fiquei impressionadíssima com a vossa capacidade aqui de comunicar. Se estavam nervosas não perceberam nada, eu acho que estou mais nervosa do que vocês, e por isso quero dar-vos os parabéns. Depois, portanto, a partilha eu acho que não deve só ficar para as pessoas que estiveram a ouvir, portanto, muitos professores têm medo de se lançar, porque de facto não têm onde se agarrar. E eu acho que com estas propostas é um ponto de partida ótimo para começar, não é? Depois, outra coisa que eu gostaria de dizer era, eu sou, por acaso, portanto, eu sou de Sintra e hoje é feriado no Conselho de Sintra. Eu aproveitei para vir aqui e digo-vos que não me arrependi de nada. Portanto, na parte da manhã pensei que ia seguir ao almoço e ia embora, quer dizer, antes de chegar pensei, se isto não valer a pena, eu não fico, cá estou e de facto continuo a não me arrepender de ter usado o meu dia de feriado, não é, para estar aqui. Portanto, mais uma vez, muito obrigada. Agora, eu não sei como é que comunicaram, por acaso foi uma pessoa que tinha no meio e disse, como sabe, que eu sou coordenadora do projeto de educação para a formação na escola, me disse, está aqui uma coisa que tu gostas, e eu automaticamente me inscrevi. Soube há 2 dias. Eu acho que mais pessoas, se tivessem conhecimento, estariam aqui. À minha escola não chegou nada, porque tudo que chega neste âmbito, o Conselho Executivo me entrega de imediato. Portanto, eu sou por acaso. Portanto, eu acho que se mais pessoas soubessem, se calhar teriam estado aqui. Eu acho que foi uma pena, mesmo assim, estávamos num grupo grande, não está cheio, porque acho que teria valido a pena. Mais uma vez, parabéns e partilhem connosco. Vejam-se quando fizerem mais, quando se divulgam, mesmo para as escolas, os conselhos executivos dão depois às pessoas que estão a dinamizar esses projetos. Muito obrigada. Obrigada a nós pelas suas palavras de apoio. João, desculpa. Olá, boa tarde. Eu sou Patrícia Reis, venho da Escola Secundária da Portela. Faço parte também do grupo do PES, portanto, Programa de Educação para a Saúde, e foi levantada aqui uma questão pertinente. Vou voltar a falar para a professora de Biologia, julgo eu, Ciências. Em relação à Escola Promotora de Saúde, vocês sugerem
na parte da dimensão psicossocial, um gabinete de apoio, correto? E eu gostaria... Nós ainda não proposta, não é? Isto foram intervenções que aconteceram durante o nosso curso e que isto é a realidade das escolas onde estão inseridos os alunos deste curso. Pronto, é que é assim, é obrigatório, para o ensino secundário, um gabinete de apoio. E eu gostava de saber qual é a opinião em relação aos elementos que devem constituir este gabinete de apoio. Deveríamos ser nós, professores, a estar presentes, deveríamos ter o apoio do enfermeiro na escola, como vocês dizem, do médico, possivelmente, do nutricionista, já agora. Como é que devemos fazer tudo isto? Não é? Se queremos, ao fim e ao cabo, uma educação para a saúde e uma educação para a vida sexual, para viver os nossos jovens, não é? Era isso que eu queria saber. Eu não sei se eu preciso responder essa pergunta, mas vou tentar. Não é possível. Aquilo que eu penso é que o ideal para que uma escola consiga fazer treinamento de promoção para a saúde e uma educação para a sexualidade é alguém que esteja, portanto, primeiro, que tenha uma formação base, que esteja consciente daquilo que está a fazer e que acompanhe esses jovens durante, pelo menos, enquanto estiverem nessa escola, não é? Que não seja alguma coisa estanque. Que tenha um acompanhamento, sei lá, mensal, mas que não seja uma vez nem duas, mas sim que faça uma educação e não um ensino para a sexualidade. Agora, se é um enfermeiro, se é um psicólogo, se é um professor, se calhar todos juntos. Nada. Existe mais alguma questão? Eu posso. Com certeza. Eu penso que agora está criado o clima propício para nós começarmos a partilhar dúvidas, questões e, de facto, a experiência que nós tivemos nesta disciplina, que temos tido nesta disciplina, é que tem havido fundamentalmente um levantar de questões. As pessoas são todos professores, observam o que se passa nas suas escolas, foi este exercício, foram ver o que se passava nas suas escolas e a Ana fez uma síntese das intervenções dos diferentes colegas. E o que se verificou é que, de facto, as escolas têm um determinado tipo de estruturas ou não, as coisas são diversas, e de facto há um questionamento muito grande de como é que se pode pôr isto a funcionar. E pronto, e acho que agora, enquanto não temos respostas, nós não temos respostas, temos dúvidas, temos algumas sugestões e já está aqui o professor, portanto nós espero no fim desta sessão nós podemos trazer aqui um convite para poder prosseguir este tipo de partilha e de criar uma comunidade em que nós possamos também, juntamente, conversar sobre este aspecto e poder, eu faço assim na minha escola, então é assim, o que é que se poderá fazer, o que é que se diz, o que é que as pessoas que estudam estas coisas propõem que seja feito. E portanto era este o nosso objetivo, era precisamente começarmos a conversarmos com os outros sobre estes temas. Eu só gostava já de a proposta do gabinete de apoio, que efetivamente me parece que é importante saber o que é que eles pretendem do gabinete de apoio. E, portanto, numa primeira etapa, não os alunos, sob pena de quê? De se criar uma estrutura que depois não é visitada pelos alunos. Lembro-me de uma colega ter falado que criaram uma sala que pretendiam que os alunos, pronto, dentro do âmbito de um projeto que os alunos puseram a sala o mais confortável possível. Mas, efetivamente, a sala não foi preenchida por alunos. Eles preferiam ter as suas conversas e educar os informais. E depois chegaram à conclusão que, efetivamente, uma coisa tão simples quanto isso, a localização da sala não era ideal. Eles não sentiam que tinham alguma privacidade
constantemente, quando frequentavam a sala, eram chamados a atenção pelo barulho que faziam e perturbavam, e portanto eles preferiram não ir para a sala. Portanto, eu penso, e esta seria a minha ideia, primeiro saber o que é que eles querem de ambiente de apoio, se querem realmente um médico, se querem um psicólogo, se querem todos, que estejam todas estas vertentes exatamente para contemplar esta dimensão que tem a sexualidade. Não sei se porventura vocês questionaram os alunos. No início, ao fim e ao cabo, é um grupo novo na escola que está a começar a trabalhar no programa. Já pensámos na localização, devido a isso mesmo? Peço desculpa. A localização foi algo que nos veio logo à mente, porque colocar um gabinete ou uma sala num local onde toda a gente passa, que eles necessitem se esconder, ninguém os vê entrar, não tem a sua lógica, não é? Então julgamos já ter encontrado o local ideal da escola para o fazer. Agora, o que nos está a assustar um pouco é se seremos capazes ou não de responder às dúvidas e às expectativas que eles têm naquele gabinete. Nós iríamos tentar, mas estamos a todo custo também agarrar na lei que a lei diz e buscar o centro de saúde para nos ajudar em tudo isto. E agora, questioná-los, ainda não. Este ano houve algumas ações na escola sobre a sexualidade, mas lá está, são pontuais e não interessa, porque naquele dia lembramos, no outro dia já não lembramos. E são muito teóricas, coisa que também não queremos fazer. Queremos passar muito para a prática, de maneira que eles cheguem a nós e nós vamos também tínhamos a hipótese de resolver os problemas deles de uma maneira mais familiar, se é isso que eu acho que se possa dizer. Porque ao fim e ao cabo, isto é um pouco ridículo dizer, mas se calhar a escola é a primeira casa deles, porque eles estão lá desde as 8 horas da manhã até às 20, para as 7 horas da noite. A segunda casa será a própria casa deles, onde têm os pais. Muitas vezes não têm tempo para falar com eles. Portanto, nós temos que, a todo custo, ajudar na educação deles, não é? Agora, será a melhor forma? Esperemos que sim. Precisamos de muita ajuda. Somos um grupo de 5 professores, novinhas em tudo isto. E hoje já aprendi muita coisa, mas também aprendi, por exemplo, precisava do professor Machado Caetano na minha escola a falar com os encarregados de educação e com os professores, porque nós já não temos um apoio, não temos, quer dizer, assim, a nível de classe docente, é muito complicado, toda a gente foge. Por amor de Deus, aproveitem as sessões que quiserem. Área, projeto, formação cívica. Agora, ciências. Porque nós já verificámos onde é que nas ciências da natureza, no 7º ano, se pode encaixar um dos temas do programa de educação profissional. Já verificámos, na educação física a mesma coisa, na matemática a mesma coisa. São aqueles. É um favor. É um favor? Julgo eu que isso também não faz mal nenhum. Se formos nós, estamos com vontade disso, acho que ganhamos muita coisa. Agora vamos precisar de mesmo muita ajuda. Como eles falam, não sei. Olá, boa tarde. Meu nome é José Paz Henrique, pertenço ao grupo das escolas da Casa da Guarda e queria, primeiro de tudo, fazer as palavras desta colega, a minha esquerda, e, de alguma forma, dar algumas indicações para a colega lá de cima e para todos vós. Porque uma das coisas que mais me animou e interessou foram precisamente as vossas exposições da parte etária e a necessidade de se começar realmente com o primeiro ciclo e a necessidade de outros colegas do primeiro ciclo perceberem também o que é possível fazer, mas de colegas do primeiro ciclo que não ficaram e que continuaram a estudar e a investigar. Isso é para nós muito importante, a forma como as coisas são aceitas por vezes pelos nossos outros colegas. Em segundo lugar, queria-vos dizer que em qualquer escola é preciso aproveitar todos os momentos em que surge alguma dúvida dos alunos e em que percepcionamos que os professores possam estar abertos
Por exemplo, eu queria explicar-vos o que é que aconteceu este ano, que pela primeira vez, embora tenha havido sempre muitas ações pontuais na nossa escola, aconteceu uma coincidência interessante, que foi o nosso 8º ano, só tinha 4 turmas e só tinha 2 professoras da área de projeto, ou seja, cada professor tinha as 2 turmas. De forma que, a pretexto de umas meninas que quiseram saber mais sobre sexualidade, foram consultar-me e nós chegamos à conclusão de que se calhar estava suficientemente amadurecido o problema para tentarmos enquadrar aquelas 4 turmas na área do projeto. E, por coincidência, não sei se conhecem uma associação que se chama Sentidos e Sensações, que resolveu apresentar um projeto que está ao abrigo do FEDER, que é a Quinta dos Sentidos, que eles quiseram intervir no Val da Alcântara. Encontraram algumas dificuldades no campo técnico, das técnicas que estavam naquelas populações do Val da Alcântara, portanto, produção e saúde, e resolveram abordar as escolas, que serão a Marquesa, que recebe a população dali, a Manuel da Maia e a Francisca Rui. Já numa fase tardia, foi já quase só no final do 2º período que eu tive conhecimento também deste projeto, de forma que juntaram-se várias vontades. Aqueles, e queria-vos chamar a atenção também, não sei se conhecem, passa a publicidade, um projeto da Ausónia, que produz femininos sobretudo. E então eles têm um projeto que eu pessoalmente acho muito interessante, que é a Adolescência e Tudo, pode também ser consultado através da internet. E o que é que aconteceu? A partir do início do projeto da Ausónia, aqueles professores, aquelas 2 professoras aperceberam-se de que podiam trabalhar vários temas, a autoestima, o rigor, a relação com os outros, etc. Toda nessa via de aprofundamento do próprio conhecimento. E depois entramos nós com os psicólogos da associação que referi, que também fizeram um programa para esses alunos. Queria dizer à colega lá de cima que há muitos anos que trabalhamos também com dificuldades, com vai e vem, com os centros de saúde da área. Umas vezes melhor, outras vezes pior, dependendo muito das boas vontades que se cruzam. Porque agora, apesar do protocolo da educação com a saúde, este ano, por exemplo, nós, apesar desse protocolo que diz que os centros têm que responder, nós tivemos mais dificuldade. Porque também depende muito da forma e da capacidade organizativa do próprio centro e das disponibilidades que eles têm. Portanto, é sempre assim um bocadinho, vai para lá e vem para cá. De forma que, mais uma vez, vos quero agradecer. Entretanto, fizemos outros tipos de atividades, mas esta que me pareceu que se inseria aqui convosco, porque foi um projeto continuado que abrangemos aquele 8º ano. É claro que temos as caixas de perguntas para o aluno. Depois também temos muitos avanços e recuos, porque nós estamos convencidos que determinadas mensagens passaram e nos anos sequenciais nós verificamos que elas não passaram. E a interpretação é sempre: passámos nós bem ou eles não estavam ainda na fase em que deveriam, e, portanto, ir ao encontro dos alunos é que eu acho que é sempre fundamental e é fulcral. Eu gostava de saber, também daquela desta via, se estas colegas poderão ir aos agrupamentos, porque os agrupamentos, agora o nosso agrupamento tem 11 escolas, 4 infantários, 6 primárias, e a básica é a mãe chamada, não é? A Marquesa da Ordem de 2, 3. Portanto, eu fico aqui com lanço este desafio, porque acho que é muito interessante começarem a circular pelos agrupamentos, portanto, provar, de alguma forma, que é possível e é um passo de trabalho para discussão e outros virem a dar outras agendas. Mais uma vez, muito obrigada e desculpe aqui a Bem, obrigada. Eu acho que estamos todos assim, sem dúvida que isto está a ser um espaço partilhado. Neste sentido, agradeço a colaboração de todos, das minhas colegas que apresentaram as suas propostas de atividades, de todos os intervenientes. Vamos continuar agora com o próximo painel.